da 13ª reunião ordinária do ano de 2019, às 19 horas do dia 14 do mês de maio do ano de 2019, tendo como local a Sala de Sessões José Batista de Freitas, realizou-se a 13ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Nova Serrana, sob a presidência da vereadora Terezinha Célia do Carmo. Após saudar os presentes, a senhora presidente solicitou aos edis que fizesse o registro de presença pelo sistema eletrônico. Havendo um quórum regimental, a senhora presidente declarou aberta a reunião sob a proteção de Deus e em nome do povo de Nova Serrana. Na pauta da reunião constava a seguinte matéria: ata da 12ª reunião ordinária do ano de 2019. Uso da tribuna pelo vereador Jadir Antônio de Oliveira. Uso da tribuna pelo vereador William Carlos Ferreira Barcelos. Matéria do Executivo Municipal. Ofício Gabinete 352/2019, que encaminha o projeto de lei 061/2019. Ofício Gabinete 338/2019, que encaminha o projeto de lei 064/2019. Ofício Gabinete 343/2019, que encaminha o projeto de lei 065/2019. Ofício Gabinete 341/2019, que encaminha o projeto de lei 066/2019. Ofício Gabinete 300/2019, que encaminha o projeto de lei 067/2019. Matéria do Legislativo Municipal. Indicação 086/2019, de autoria do vereador Jadir Antônio de Oliveira. Indicação 088/2019, de autoria do vereador Giovanni Máximo Silva. Indicação 089/2019, de autoria do vereador Vantuir Ribeiro Martins. Conforme dispõe o artigo 73 do Regimento Interno, fez uso da palavra na tribuna o primeiro orador inscrito, vereador Jadir Antônio de Oliveira, tecendo comentário sobre ordem para ter progresso. Conforme dispõe o artigo 73 do Regimento Interno, fez uso da palavra na tribuna o segundo orador inscrito, vereador William Carlos Ferreira Barcelos, tecendo comentário sobre CPI dos contratos públicos. O vereador William Carlos Ferreira solicitou que contasse em ata que, durante sua explanação, nesta reunião recebeu ameaças à sua integridade físicas, proferida pelo senhor Oliveira Eudes Gomes Oliveira, Dinho das Calhas. Conforme inciso 1º do artigo 77 do Regimento Interno, foi aberta a palavra aos vereadores. Ato contínuo foi feita a leitura das matérias do Executivo Municipal e do Legislativo Municipal, nos termos do inciso 1º do artigo 142 do Regimento Interno. As indicações 086, 88, 89 e 2019 foram aprovadas mediante votação simbólica. Após deliberação do plenário, os projetos de lei 047/2019, 055 e 060/2019 foram incluídos na pauta para votação, realizados a leitura dos respectivos debates e votações. Constaram aprovadas as matérias, projeto de lei 047/2019, 055/2019 e 060/2019 em bloco, com 6 votos favoráveis. Não havendo outro assunto a ser tratado, a senhora presidente encerrou a reunião, agradecendo a presença de todos. A referida ata está diante do plenário. Se não há nenhuma retificação, por favor, permaneçam como estão. Presidente. Com a palavra, o vereador Jadir Chanel. Eu queria que constasse em ata a fala do secretário sobre a situação do regimento interno que ele colocou, só que constasse em ata. Perfeitamente, seu pedido será aceito. Declaro aprovada a ata da 13ª reunião ordinária do ano de 2019, que será assinada pelos vereadores após retificação. Antes de abrir a palavra aos vereadores, considero importante mencionar o artigo 2º da Constituição da República de 1988, que diz assim: artigo 2º. São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
Nesse sentido, entende-se que a separação dos poderes, ou seja, das funções estatais, está assentada na independência e harmonia entre os órgãos do poder público, o que resulta na ausência de qualquer relação de subordinação ou dependência no que se refere ao exercício de suas funções e, ao mesmo tempo, no estabelecimento de um mecanismo de controle mútuo entre os aludidos três poderes. Dessa forma, entre o legislativo e executivo, não há subordinação. Há funções típicas para o exercício dos poderes pelo bem social. Conforme dispõe o inciso 1º do artigo 77 do Regimento Interno, está aberta a palavra aos vereadores. Senhora presidente. Com a palavra, o vereador Vantuir Paraguai. Tem um vereador ali que vai ser empossado, ele não vai ser chamado agora, não? Ele não pode, porque ele ainda não foi diplomado. Nós então vamos fazer a diplomação dele, vamos marcar a data, vai ser feita lá na sala da presidência, porque ele estava viajando quando ele recebeu o comunicado, mas foi muito bom a sua pergunta. Ok, obrigado. muito obrigado. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura das matérias do Executivo Municipal e do Legislativo Municipal. Presidente. Antes a palavra aos vereadores. Obrigado. Com a palavra, o vereador Jadir Chanel. Boa noite, presidente, todos os nobres colegas, o povo presente. Foi bem dito o artigo que Vossa Excelência acabou de ler, e sobre essa independência que eu quero falar sobre dois assuntos. O primeiro, a independência dos trabalhos no Legislativo. Nós temos a lei orgânica, que é a Constituição do nosso município. E essa lei orgânica, ela está até acima do regimento interno. Então, eu quero ler aqui o artigo 70, parágrafo 2º, inciso 2º, que é a atribuição, que é das comissões, que é a atribuição exclusiva dos presidentes de comissão, que no artigo 70 do parágrafo 2º do inciso 2º, realizar audiência pública com entidades da sociedade civil. É uma atribuição exclusiva do presidente das comissões. E eu quero ler também, para não ficar só a questão da lei orgânica, o regimento interno também, no artigo 42, no artigo 44, ao presidente de comissão compete, além de outras atribuições previstas nesse regimento, representar a comissão interna e externamente. O parágrafo único diz: no que diz respeito à direção das reuniões, o presidente da comissão tem, no que couber, as mesmas prerrogativas previstas para o presidente da Câmara. Então, nós temos essa lei maior. Eu fiquei indignado hoje, quando ouvi no rádio que está havendo queda de braço. De forma alguma, isso me desceu, porque não pode haver queda de braço aonde que nós temos apenas uma lei. Essa lei, ela está acima do presidente, dos vereadores, ela está acima da nossa cidade. De forma que, como presidente da reunião que tivemos em conjunto na semana passada, então
eu quero, como presidente, que tenha a mesma prerrogativa prevista do presidente, então eu quero dizer que a casa que não haverá audiência pública na quinta-feira, porque é prerrogativa dos presidentes, então não haverá. O outro assunto que eu quero dizer é sobre a participação pública. Sempre foi e sempre será de grande relevância. Eu peço ao Léo que coloque a foto. Eu fui marcado na postagem no Face do Rafael. O Léo. Vereador tem como colocar Jadir, a por foto? favor, conclua, tá? Eu fui marcado no Face, Rafael Pereira, teve 353 compartilhamentos. E um deles foi o Lucas Couto, que teve 73 compartilhamentos. E eles colocaram assim, ó, eu não quero continuar pagando salário de vereador afastado por corrupção. Então, o que acontece? Diante, isso aqui no caso do Face, eu fui cobrado no salão, na rua, e por dezenas e dezenas Vereador, de contribuintes. por favor, conclua, Tá, porque seu vou só tempo concluir. já esgotou. Eu tenho 2 assinaturas para o requerimento do afastamento, porque a justiça condena crime. Cassação é só com a Câmara. Então, eu preciso que os eleitores procurem os seus vereadores que votaram para assinar isso aqui. Eu não vou lavar minhas mãos, o papel vai estar comigo. O vereador que quiser assinar, nós vamos dar entrada no requerimento de cassação. A palavra continua aberta aos vereadores. Presidente. A palavra ao vereador William Carlos Ferreira Barcelos. Uma coisa que eu aprendi na vida, que a lei é dura, mas é a lei. Qualquer cidadão pode pedir cassação de qualquer um dos membros, inclusive a minha. Isso não é prerrogativa exclusiva de vereador. Mas o vereador que assina um pedido de cassação, mas claro, submetido à mesa. Mas o vereador que assina esse pedido, automaticamente ele está impedido de votar. E nós temos ainda a questão dos 2 terços. Esse é o entendimento que eu tenho. Acredito, vereador Jadir, que nós temos o poder, sim, claro, de julgar, mas também sei que quem joga uma pedra também tem que aceitar receber. Né? E o senhor teve um caso de nepotismo nessa casa. Não estou querendo defender ninguém, mas cada um deve responder pelos seus atos. Então, o senhor pode ser considerado inocente, como um ou outro dos vereadores pode ser considerado inocente. Por quê? O dia que eu tiver que dar um voto aqui pela cassação, será um voto como age um juiz. O juiz age de modo equidistante. Ele não pende para cá, ele não pende para lá. Se eu fosse votar com emoção, quando chegasse esse procedimento que o senhor deseja ver nessa casa, eu teria que votar pela cassação de vários dos vereadores, porque já quiseram a minha cassação aqui. Mas eu vou julgar de maneira equidistante. E, por falar nessa questão da equidistância, o senhor assinou aí um atropelo, né, que é a questão de incluir na pauta o projeto 58. A resposta do juiz, que é equidistante, foi que, analisando o pleito dos vereadores, ora impetrantes, em confronto com os fundamentos de sua negativa por parte da autoridade que presidia a sessão plenária, indeferindo o recurso que pretendia a imediata votação do importante projeto de lei e, atentando-se à composição naquele momento do Legislativo Municipal, vê-se que o tentam os impetrantes de maneira sorrateira e oportunista, incluindo a votação do PL 58. Então, quando eu falar, consta em ata a fala do secretário, que conste em ata
o nosso regimento. O nosso regimento, vereador, ele diz, no artigo 130, eu gostaria que constasse, é decidido pelo presidente o requerimento que solicite inclusão em pauta de proposição conclusa para apreciação. Tudo bem que, ainda que sem o parecer contábil, o senhor entendeu como conclusa, mas é prerrogativa do presidente aceitar ou não. O presidente não aceitou. O secretário apresentou recurso ao plenário. Artigo 131. É decidido pelo plenário o requerimento que solicite inclusão em pauta de projeto recebido há pelo menos 60 dias, mesmo sem parecer. Esse projeto não estava nessa casa nem há 30 dias. Eu não sou contador, os colegas aqui não são contadores. Como que a gente vai votar um projeto de matéria estritamente técnica, sem ter tempo e conhecimento suficiente para apreciar, somente porque o Executivo quer que a gente vote? Não é bem por aí. Não tem ninguém aqui contra asfaltamento, melhorias para a cidade, pelo contrário. Nós queremos uma alternativa capaz de atender ambos os lados. Não é uma política de nós contra eles. É uma política de que ambos os lados devem ter os seus interesses defendidos. Quando eu afasto a sociedade da discussão através de uma audiência pública, alegando que a presidente desta casa não pode chamar para audiência pública, ora, a gente tem que basear a nossa atividade aqui em princípios. Um dos maiores princípios que nós temos é a participação popular. Qual o defeito de ouvir o povo? Qual o defeito tem de ouvir o povo? Vamos ouvir o povo. Aí quando o senhor se refere, o povo nem sabe quem inventou a roda. Eu estudei muito nessa vida, graças a Deus. E até a reunião passada eu não sabia quem inventou a roda. Eu sabia onde e quando, mas eu não sabia quem. Então, nós temos que discutir com quem sabe quem inventou a roda. E quem vai discutir o PL são especialistas da Prefeitura, da Câmara, de onde quer que seja. Aí nós temos a nossa formação de juízo de valor. Posso votar favorável, sim, desde que atenda os interesses de todos os lados. Tal qual se apresenta o projeto, ele não atende uma das partes. Tem que atender os dois lados. Obrigado, presidente. Presidente, só direito de resposta, porque foi mencionado meu nome? Por favor, a resposta depois, deixe os vereadores que não fizeram pronunciamento. Continua aberta a palavra aos vereadores. Presidente. Com a palavra, o vereador Dóia. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos os vereadores que estão aqui presentes. O público, boa noite. Carley está aí presente, a galera. Boa noite a todos os funcionários da casa aqui que me receberam muito bem, entendeu? E muito obrigado a todos. Eu que te agradeço, Dóia Ceará. Muito obrigada a você. Continua aberta a palavra aos vereadores. Se mais ninguém for fazer o pronunciamento, eu dou a palavra ao vereador Jadir Chanel. Como foi mencionado meu nome, eu quero só trazer a questão para o público que eu não sou contra, de forma alguma, a audiência pública. Só que, como é um projeto técnico, eu acho que cabe nós como representante. Agora, uma coisa que caberia uma audiência pública é o assunto que tivemos do gabinete do ex-presidente há um mês atrás, sobre aumentar as cadeiras de 13 para 17 e o salário dos vereadores para 12 mil. Então, aí eu convoco a população para uma audiência pública, que vocês que vão decidir quanto vai ganhar o salário, qual vai ser o salário do vereador, e quantos vereadores vai continuar, 13, ou 15, ou 17. Isso cabe, sim, uma audiência pública. Agora, coisas técnicas, fomos eleitos para descascar abacaxi, pepino, o que vier. Não é vereador, só projetinho bacana. Jadir Chanel. Na condição de presidente dessa Casa Legislativa, cargo interino que me foi conferido pelo regimento interno, cabe a mim decidir sobre requerimento de inclusão de matéria em pauta, conforme está escrito. Artigo 130, inciso 10 e parágrafo 1º. É decidido pelo presidente o requerimento que solicite
inclusão na pauta de proposição conclusa para apreciação. O ato previsto no inciso 10 é decidido por ofício. Esse projeto deu início para discussão semana passada nas comissões e agora foi apresentado o parecer contábil, com muitos apontamentos importantes que precisam ser estudados com calma e responsabilidade. Consta marcada a audiência pública no dia 23/5 para ouvir o público interessado no assunto, inclusive o Cisnova, que se manifestou que os servidores, a princípio, não estão a favor do projeto na forma que se apresenta. Por isso que nem posso deferir um requerimento que fala que a matéria está pronta para votação, porque não está. Não podemos ter pressa para analisar um projeto desses sem um bom estudo da parte contábil e opinião da parte interessada. Precisamos ter responsabilidade e serenidade. Então, com respaldo no artigo 130 do Regimento, indefiro de ofício a colocação desse projeto hoje com tanta urgência. O projeto de lei 058/2019 é uma matéria relevante, de interesse público, que diz respeito a todos os servidores públicos municipais. E, por isso, não vislumbro razão de não oportunizar a parte mais interessada de se manifestar. Entendo que ocultar das pessoas um tema tão interessante e importante é faltar com a responsabilidade de representar o interesse do povo, que é uma das funções do vereador. Estão tentando acelerar demais um processo de votação desse projeto, que há poucos dias está em debate nesta casa. E ainda me acusando de desobediência, sendo que estou somente fazendo minha função de respeitar as partes interessadas com responsabilidade e ética. Inclusive foi impetrado mandado de segurança com pedido de medida liminar para votar o projeto em 24 horas, como diz o vereador professor William Carlos Ferreira Barcelos. Ora, sabiamente, o excelentíssimo senhor juiz de direito, doutor Rômulo dos Santos Duarte, indeferiu o pedido nos seguintes termos, abre aspas, vê que o que tentam os impetrantes é, na verdade, de forma sorrateira e oportunista, incluir em votação o projeto de lei 058/2019 de maneira prematura, sem que a Câmara Municipal tivesse a representação necessária para apreciação do projeto. E o excelentíssimo juiz continua. O fato acima disposto se corrobora ainda mais com a coincidência de apresentação de tão importante requerimento durante exato lapso temporal ocorrido entre o afastamento dos vereadores por força de decisão judicial e a nomeação dos suplentes. Assim, embora fundamentem os impetrantes seu pleito no regimento interno da Câmara Municipal local para que seja a impetrada compelida a levar tal decisão para votação em plenário. O que se percebe é a tentativa por via transversa de antecipar-se a inclusão em pauta de votação de projeto de lei que, embora de relevante interesse da administração pública, não se encontra apto para votação. Agora, minha fala. Então, nobres vereadores, essas são as palavras do juiz que analisou o pedido de liminar. Com essa decisão,
não me resta agradecer a Deus por me direcionar para a decisão mais sábia, que é a via correta, pelo melhor daqueles que represento com responsabilidade, dedicação e, acima de tudo, respeito. Por favor, coloque o vídeo em resposta ao projeto 58. É só alguns minutos, vereadores. Entenda o debate sobre o projeto referente ao parcelamento do débito do município de Nova Serrana com o Fundo de Previdência dos Servidores, o projeto de lei 058. Nos primeiros meses de 2017, foi autorizado um parcelamento dos débitos com o fundo em 200 parcelas iguais e sucessivas. Esse parcelamento envolve gestões anteriores e a atual. No momento, há em aberto 4 parcelamentos que totalizam o débito de mais de 36 milhões de reais com o Fundo Previdenciário Municipal. Em 2017, quando foi efetuado aquele parcelamento, também foi sancionada a Lei Municipal 2.485, que trata sobre os parcelamentos do fundo. Em seu artigo 3º, ela diz que fica proibido o reparcelamento de débitos de responsabilidade do ente patronal com fundo previdenciário. No entanto, a Prefeitura Municipal deixou de quitar os débitos com o fundo no mês de agosto do ano passado até o atual momento. Isso gerou um novo débito no valor de R$ 4.687.000. Diante disso, o Executivo enviou para a Câmara o projeto de lei 058, que trata sobre o parcelamento dessa dívida em 60 parcelas no valor de R$ 78.000. Sendo assim, o total dos débitos com fundo previdenciário passa a uma dívida no total de R$ 40.748.983,55. O que exige cautela é a análise dos dados referentes à atual situação do Fundo de Previdência dos Servidores, pois os números apresentam uma variação atuarial preocupante no exercício do último ano, sendo que no exercício de 2016 a dívida era de 60 milhões. Já no exercício de 2017, a dívida passou para 63 milhões e de 2017 para 2018 houve uma variação de 44,5%, chegando a uma dívida de 91 milhões de reais. O Fundo de Previdência dos Servidores possui um saldo de R$ 43.572.721. A quantidade de servidores contribuindo com o fundo é de 1.129 pessoas e há atualmente 442 beneficiários, o que gera uma despesa mensal de R$ 917.696. O que a Câmara Municipal leva à discussão geral entre os órgãos diretamente relacionados, os interessados e a população nova-serranense é a garantia de não lesar o Fundo dos Servidores. E faz-se necessário esclarecer que o projeto de lei 058 não tem nenhuma relação com obras de qualquer natureza e não tem a ver com o asfaltamento de vias públicas. A inadimplência da Prefeitura de Nova Serrana, ou seja, a falta de pagamento das parcelas atrasadas, é que a está impedindo de conseguir as certidões necessárias para obter os empréstimos, financiamentos e outros meios de acessar os recursos para as obras. A Câmara Municipal está seguindo com todos os trâmites normais do processo legislativo quanto a esta matéria. O projeto de lei 058 deu entrada no dia 15 de abril e foi pautado para as reuniões das comissões permanentes da Câmara no dia 14 de maio. Havendo deliberação, os vereadores Jadir Chanel e Giovanni Máximo dispensaram um parecer contábil que ficaria pronto em 48 horas, pois a documentação só foi enviada pelos representantes do fundo durante a própria reunião das comissões. Buscando assegurar a ampla discussão sobre o projeto, a presidente interina, a vereadora Terezinha Célia do Carmo, propôs uma audiência pública que envolverá todos os segmentos relacionados, como o Sindicato dos Servidores Municipais, representantes do Fundo Previdenciário, representantes do Executivo Municipal, especialistas da área fiscal e contábil e, principalmente, com a população de Nova Serrana. Diante da necessidade de dar voz aos interessados e zelando pela transparência de suas ações, a Câmara Municipal realizará audiência pública no dia 23 de maio de 2019, às 19 horas. Após a audiência e sanada todas as dúvidas, o projeto de lei 058 estará apto para votação. Participe! Em resposta ao vereador Jadir Chanel, foi mencionado o artigo 70 do regimento interno para mencionar que é competência exclusiva
da comissão a realização de uma audiência pública. Ora, é notório que houve esforço exagerado de Vossa Senhoria em incluir oralmente um conceito não presente no texto. Não há competência exclusiva mencionada no artigo. O trecho aleatoriamente lido trata-se de competência da comissão, o que não se aplica à competência da mesa ou da presidência da casa. Então, não vislumbro óbice para convocar uma audiência pública a fim de tratar de um tema tão importante. Pelo contrário, entendo ser uma atitude de zelo e de competência de presidência desta casa não permitir que uma matéria de tão alta relevância seja votada às pressas, sem manifestação da parte interessada. A audiência pública será na quinta-feira, às 19 horas, todos cidadão de Nova Serrana está convidado. Não somente servidor público, mas todo cidadão de Nova Serrana. O projeto vai passar na audiência pública, tirando todas as dúvidas da população de Nova Serrana e, em seguida, se necessário for, será feita uma extraordinária para votar esse projeto. Muito obrigada a todos. Presidente. O vereador Zé Alberto pediu a palavra perfeitamente. Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, público aqui presente, imprensa, servidores da casa, população que nos assiste através da internet. Durante essa semana, já estou estudando aí, entrar com a indicação da venda de terreno porque o bairro Conceição Elias, eu moro lá, eu sei da necessidade de fazer o asfalto lá precisa nem só de asfalto, precisa de uma escola municipal. A gente vai estar também indo atrás do nosso deputado de Nova Serrana, que do bairro Conceição Elias também merece uma escola estadual. A gente vai estar indo no gabinete do deputado, cobrando isso aqui para o bairro Conceição Elias. Então, a gente vai estar entrando com essa indicação da venda de terreno para cobrir a despesa desse asfalto, porque nós não podemos sacrificar o servidor público do município de Nova Serrana, porque há poucos dias ele já perdeu muito com a retirada da Unimed. Então, a gente vai estar, durante essa semana, protocolando essa indicação de venda de terreno para estar cobrindo aí essa despesa desse asfalto aí. Durante a semana, vai estar protocolando isso aí. Muito obrigado. Parabéns, presidente. vereador. Deixa eu só... Vereador Jadir, eu vou te dar 1 minuto para você concluir a sua fala, porque você já falou 3 vezes, o tempo é 4 minutos. Menos de um minuto. É porque foi equívoco da sua parte, presidente, porque é o artigo 44, parágrafo único. Então, eu quero que conste ata esse artigo 44, parágrafo único, que a presidente cometeu quebra de decoro ao desrespeitar esse parágrafo. Eu gostaria de pedir ao vereador, professor William Carlos Ferreira Barcelos, para ler aquela matéria que foi te entregue antes da reunião, por favor, porque lá consta. Terezinha, Você pode ler só o trecho, se você não quiser ler a matéria toda, porque é grande. a matéria que se refere à decisão da Justiça, ela é bem extensa. Né? Que fala da competência da presidente da casa para convocar uma audiência pública? Sim. Como visto, o pedido formulado pelos impetrantes vereadores do município de Nova Serrana tinha como objetivo colocar em pauta de votação o projeto de lei 058/2019, que visa o parcelamento de débitos do município de Nova Serrana com o Fundo Previdenciário Municipal. Em decisão devidamente fundamentada pela autoridade coatora, no caso, a presidente, a Justiça diz devidamente fundamentada, constante da mídia que instrui o feito, vê-se que a presidente em exercício, já que o então presidente, vereador Osmar Santos, também está dentre os afastados por decisão judicial, optou, diante da relevância da matéria, por aguardar a apresentação de parecer contábil e afirmou ainda que a matéria é técnica, e deu o grifo,
e não se encontra apta para julgamento. Ademais, consta ainda que a autoridade coatora propôs a realização de uma audiência pública para oitiva do público interessado no assunto, afirmando ter ciência de que não estão eles, ou seja, nós, né, de acordo, aliás, os servidores, de acordo com o projeto, na forma como foi proposto. Não tem ninguém aqui contra o projeto. Na forma que foi proposto. Isso não foi tirado da mentalidade de um vereador. Isso foi a manifestação, eu vou estender um pouco, Terezinha, do sindicato. O sindicato ele foi consultado 2 vezes, fazendo um histórico, Terezinha. A primeira das ocasiões foi quando o presidente da Câmara era o pastor Giovanni. O pastor Giovanni teve o parcelamento, convocou o sindicato. Aí o sindicato manifestou-se favorável desde que apresentasse a emenda proibindo outros parcelamentos sem o aval da Câmara. Aí, pastor, com o perdão da palavra, até o senhor, numa reunião, disse que foi uma emenda maldosa. Na verdade, ela não foi uma emenda maldosa, ela nasceu da categoria dos servidores, e quem propôs essa emenda foi eu e o vereador Jadir. Então, se tem gente maldosa aqui, é o senhor, eu e o Jadir, né? E desses 3, né, os 2 estão com esse posicionamento de não ouvir o sindicato. Eu quero ouvir o sindicato. O sindicato não quer, da forma que está, ver esse projeto aprovado. Nós temos várias propostas, Terezinhas, que serão colocadas. O colega Zé Alberto, muito feliz da parte dele, colocou uma proposta. Eu acredito que essas 60 parcelas, que já foi até discutido com os vereadores, pastor, em 40, pode ser encolhida ainda mais. Pode ser engolida. Esse percentual de 0,5%, nós já temos um sinal verde do Executivo, que é 1% e não meio, já é um avanço, né? Nós temos a questão de poderá vincular as parcelas lá do Zema, da negociação. Nós não queremos o poderá, nós queremos o vai vincular. Então, são garantias que esta casa pensa, mas a população também pensa, especialistas pensam. Terezinha, quando chegou o projeto em 2017, tinha um anexo. Cada vereador pode pegar esse anexo. Nesse anexo, mostrava a evolução do fundo, aqueles 42 milhões que dizem que está na conta. Nesta evolução, demonstrava que o fundo ia quebrar em 2028. Por várias vezes eu já disse isso. Vai quebrar, gente, porque todo mundo sabe, você tem uma conta no banco que você só tira, você não alimenta, uma hora acaba. E nós não temos concurso público há 12 anos. Não entra ninguém para contribuir com esse fundo, não. Só entra para sair. As pessoas mais antigas, Terezinha, e a senhora sabe muito bem, entraram aqui em 1988 na prefeitura, porque quando fizeram essa Constituição aqui, olha, tinha uma disposição transitória, os doutores aqui sabem disso, que quem estava na função há 5 anos, automaticamente eram efetivos. Concursou todo mundo, entre aspas. Então, façam uma conta. 88 tem essa Constituição, para 98 são 10, para 2008 são 20, para 2018, ano passado, são 30. Olha quantas pessoas estão aposentando a partir de agora, com 30 anos de serviço. Viram lá que a folha de pagamento do fundo é 917 mil. A hora que entra essa turma, muitos, infelizmente, apostilados, com salário de 10 mil, de 8 mil, de 16 mil, como a sociedade inteira sabe. Nós vamos quebrar esse fundo. Então, não quero participar disso. Mas é preciso fazer obras? Também é preciso fazer obras. Nós não queremos simplesmente rasgar esse projeto. Nós queremos aperfeiçoar esse projeto. E se aperfeiçoa, com discussão. Quantas vezes no mandato do pastor nós sentamos, conversamos e aprovamos projetos mais maduros? Eu tinha uma proposta aqui, das músicas lá de baixo calão na escola, houve divergência, chamamos para audiência pública, um projeto meu. Eu aderi ao que a população quis. Já teve projeto meu ali para poder fazer feira de material escolar, Terezinha. Chamaram o CDL conversou comigo, tirei o projeto. Então, já teve aqui uma audiência pública do transporte escolar. Nós votamos o projeto de transporte escolar favorável, mas ouvimos primeiro a população. Então, Terezinha, desculpe ter cedido um pouco, mas era um desabafo que eu gostaria de fazer. Obrigado. Obrigada a você. Pela ordem, senhora presidente.
Com a palavra, o vereador Pastor Giovanni. Boa noite, senhora presidente, boa noite à mesa, vereadores, público presente. Quero, na pessoa do pastor Isaac, lá da comunidade de Ripas, se ele ainda encontra, cumprimentar todos os demais, a imprensa. Enquanto o pessoal cobra o ânimo, né, de questão dos 58, eu quero falar aqui que no dia 7 de junho nós estamos comemorando aí a semana do projeto Dois Sangue, Dois Vida, e mais uma vez nós estaremos realizando uma segunda campanha, e na expectativa que todos nós possamos, em meio a todas as dificuldades, tirar um tempinho para poder doar um pouquinho de nós para as pessoas, uma vez que só tem os seus familiares para fazer esse pedido juntamente com a população. E nós, do projeto Dois Sangue, Dois Vida, estamos aí no dia 7, às 6h30, estaremos saindo da Praça Tito Pinto, em frente à Biblioteca Municipal, passando pela rodoviária, e nós fazemos um apelo aqui a todos aqueles que estão nos ouvindo, né, pela Rádio Real e toda a mídia, que possa estar mais uma vez inteirando esta fileira desta ação tão solidária que é tirar um pouquinho de nós para colocar nas veias e dar saúde para alguém. Os telefones 3225-9215 está à disposição, tanto quanto o 9979-8778 e o 99826-7372, que são dos nossos assessores. E também na nossa indicação 83, solicitando a possibilidade de construir uma unidade básica de saúde no bairro Luísa Maria dos Santos, ao lado ali do Novo Horizonte. E outra coisa, falando aí, né, do projeto 58, eu creio que quando nós não temos um consenso diante daquilo que é divergente e nós não convergimos a princípio para o bem comum, eu creio que a busca de um poder que é direito de todos nós, eu creio que tem que ser usado. E quando eu propus assinar o ofício impetrando o mandato de segurança, é simplesmente pelo fato de eu reconhecer que é um direito meu, e todas as vezes que eu ver que eu tenho esse direito, independente de uma sentença como houve a do juiz, que ele também cumpriu a sua função, eu também vou cumprir a minha no meu direito, e eu creio que é direito de todos nós que estamos aqui, buscar aquilo que nós entendemos como direito, e no final, alguém vai ter que decidir, não é verdade? Abaixo de Deus, alguém vai decidir, e se a decisão, ela é realmente do bem comum, ela vai chegar ao seu porto seguro. Agora, eu gostaria, senhora presidente, eu estou aqui com uma proposta de 2 emendas que foram, em relação agora ao projeto 58, que foram mencionadas e proposta pelos vereadores que compôs aí a comissão, né? Até apresentei agora há pouco para o último que não assinou, que foi o professor William, e ele ficou até de estudar para ver a possibilidade de estar também assinando ou não. Eu quero protocolar essas 2 propostas de emenda, uma vez que já está decidido por essa mesa, pela presidente, que vai haver a audiência pública, ainda também que da audiência eu não sou contra, só os meios que foi levantada a proposta da audiência que eu não concordo, mas a audiência eu concordo que precisa de ouvir as pessoas. Queria protocolar aqui essas 2 emendas, assinada já pelos vereadores, sou eu, né, o Giovanni Máximo Silva, Jadir Antônio de Oliveira, e Dalino Rodrigues da Silva, e Vantuir Ribeiro Martins, na expectativa aí da proposta do professor querer assinar. Então, se caso eu quero deixar aqui, alguém pode entregar na mesa, por favor, para ser protocolado, por favor, Eduardo. E aí, uma vez que já vai ter a audiência pública e vai discutir, eu não vejo nada demais em nós podermos propor essas 2 emendas, uma vez que já foi proposta
por todos os vereadores, né? E eu creio que seria útil. E no mais, eu quero deixar aqui os meus parabéns pela justiça, pelo Poder Judiciário, porque eu posso também, até como cidadão, recorrer desta decisão do juiz. Eu posso numa segunda instância. Direito, gente, a gente tem que buscar enquanto você vê uma parte para poder buscar. E é assim que eu creio que todos precisam trabalhar. Muito obrigado. Presidente. Com a palavra, o vereador, professor William Carlos Ferreira Barcelos. O pastor Giovanni disse que eu estava aqui até em parte aqui a apreciar, de fato estou, indiferente da audiência pública. Eu gostaria que a secretaria fizesse uma subemenda à emenda 1, nos mesmos termos, reduzindo de 40 para 20 parcelas. E os vereadores que quiserem assinar a subemenda, que assinem, juntamente comigo. Porque é uma garantia de que, pelo menos, o montante da dívida seria pago dentro desse mandato do atual prefeito. Agora, a questão do 1% é uma situação, né, interessante. E fica a proposta de uma emenda. Então, essa seria uma subemenda, a emenda 1, passando de 40 para 20, e uma emenda que seria a 2. Na verdade, o valor não ficará autorizado, mas fica vinculado ao Fundo de Participação dos Municípios. Viu como que é importante? O vereador pastor Giovanni apresentou emenda. Vereador professor William Carlos Ferreira Barcelos, uma subemenda e uma emenda. É isso que nós queremos ouvir, gente. Nós temos que entender que representante é representante do povo, precisamos de união. É por isso que eu falei dos 3 poderes. Só vamos ter uma cidade onde as pessoas vivam bem quando nos unirmos nos 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Nós estamos aqui para trabalhar, em geral, para a população de Nova Serrana e não para si próprio. Então, essa é a mensagem que eu falei no início da reunião e eu gostaria que ela seguisse. Porque antes de eu ganhar a primeira vez para vereadora, eu sempre dizia, quando eu ganhar, eu quero ver a união dos poderes. E até hoje, eu estou no 2º mandato, eu ainda não vi a união. Quem sabe agora, com esse projeto, que foi tão polêmico, nós vamos ter essa união que a nossa cidade, que a nossa população tanto merece. Porque muitas vezes acontece algo na nossa vida de ruim, é para que as coisas fiquem ótimas. Então, eu sou uma pessoa que penso positivo e vou continuar pensando positivo. Eu confio em Deus que essa união prevalecerá. Com a palavra, o vereador Chiquinho do Planalto. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Ao público presente, parabéns pela participação. Até que a democracia em primeiro lugar, né? Na semana passada, o que aconteceu, o episódio que aconteceu aqui, em nome da Câmara Municipal de Nova Serrana, quero pedir desculpa à sociedade. Eu acho que tem coisa que a gente tem que parar e pensar na hora de falar. Tanto faz nós, vereadores, o público presente, um respeitar o outro, não agredir com as palavras. Eu acho que todos são família, não julgar. Os vereadores estão aí afastados, a justiça vai fazer o papel dela. A justiça será feita da maneira correta. Não vamos julgar. Hoje nós estamos aqui, quero dar boas-vindas aos novos vereadores que estão aí representando, o Sandro, o Dóia, o Zé Faquinha, o Zé Alberto, nosso colega aqui, o Cabral. Boas-vindas para vocês, né? Que até que a justiça resolva, eles estão aqui representando a população, que vão fazer um papel transparente, um papel bonito. Que essa audiência pública, que venha acontecer com transparência. Então, vamos ouvir, então, a população, fazer da maneira correta. Eu acho que é isso que nós precisamos, né? Não vamos julgar as pessoas. Às vezes a gente julga. Às vezes a gente está julgando as pessoas, às vezes nós também estamos no mesmo barco.
Nós não sabemos de que maneira que nosso barco vai conduzir. Então, assim, quero dar boas-vindas aos nossos colegas, e a gente vai votar o projeto 058, do jeito que a população decidir, vamos ver o que é melhor. Tem as emendas aí, com o pastor Giovanni entrou, o professor William, vamos discutir, vamos ver o que é melhor para a população. Tem ideia do Zé Alberto? Quem sabe? Então, vamos fazer da maneira correta, democrática, que a população enxerga realmente a democracia em primeiro lugar. Uma boa noite, muito obrigado. Presidente. Senhor presidente, ainda tem tempo? Com a palavra, o vereador, eu vou deixar o Ricardo, que ele já tinha me Tudo pedido bem, antes. eu O aguardo. vereador Ricardo Tobias. Boa noite a todos. Presidente, eu sou totalmente favorável a essa audiência. Devemos, sim, ouvir todos os lados, tanto executivo, tanto legislativo. Quanto à questão da subemenda do vereador William, eu sou contrário até que a gente passe essa audiência pública. Também o vereador Jadir, que citou também sobre a cassação dos vereadores, eu não vou manifestar nesse assunto, porque isso está na justiça, e eu darei o meu parecer só depois da decisão da justiça, vereador. Então, nesse mérito eu não quero entrar, não assinei documento nenhum pedindo cassação de vereador nenhum, porque isso é mérito da justiça. E estamos aí, vamos estar juntos aí nessa audiência pública, até a gente, para poder ouvir também o executivo, o vereador William ali sugeriu 20 parcelas, tem que ver também a situação do executivo, né? Ver na atual conjuntura, ver se tem condições. Então, vamos ouvir todo mundo aí para poder chegar num determinado ponto que seja favorável a todo mundo. O que não pode parar é o progresso da cidade, né? Porque as obras precisam ser feitas e esse projeto tem que ser analisado o mais rápido possível para que o lado de lá, os bairros de lá, do asfalto, não ficam prejudicados. Então, vamos analisar, né, o mais rápido e mais breve possível, para que o prefeito também possa estar dando andamento nas obras. Muito obrigado, são minhas falas, presidente. Com a palavra, o vereador Pastor Giovanni. Senhor presidente, eu queria só só pautar mesmo em questão dos 20 pagamentos, para a gente poder avaliar bem, juntamente com a ideia aqui do professor, uma vez que vai ser vinculado o projeto 58A, que foi relacionado ao governo Zema, e o assunto, né, que foi acordado da devolução em 33 pagamentos, eu creio que seria saudável a gente manter as 40 parcelas. Porque eu creio que hoje, duas coisas que eu creio, finalizando a minha fala, que é importante a gente analisar, aqui nessa casa, são duas coisas que a gente tem que evitar no máximo, a arrogância e a ignorância. São duas coisas que colocam muito a gente numa situação crítica, e nós, cada um de nós, vigiar, porque a gente conhece que a arrogância, ela precede a queda, e a ignorância coloca a pessoa mais ainda numa situação crítica. E se a gente usar o princípio da humildade, realmente a humildade precede a honra. E se a gente cuidar desses princípios, eu creio que a gente vai conseguir fazer com que a população veja que a gente está realmente com boas intenções para levar os direitos deles à frente. Muito obrigado. Presidente. Com a palavra, o vereador professor William Carlos Ferreira De Barcelos. qualquer maneira, eu vou manter a subemenda das 20 parcelas, porque eu fiz um estudo até mesmo dessa questão que não tem a ver diretamente com o projeto, mas que acabou tomando o corpo da mesma discussão, que é o asfaltamento. Esse asfaltamento é um outro projeto, foi votado por essa casa, é um programa do governo federal chamado ProTransportes. Nós vamos já parcelar esse valor de 5,2 milhões em 240 vezes, vai ser pago em 20 anos, e
são 48 meses de carência. Então, o primeiro pagamento vai ser daqui a 4 anos. Então, sendo o primeiro pagamento daqui a 4 anos, eu não vejo obstáculo em pagar mais o fundo, que já é dívida pretérita, já que não é nem a próxima gestão direito que vai pagar o asfalto, é a outra ainda, que vai começar a pagar. Então, acredito que o fundo ele precisa ser abastecido de maneira mais imediata. Com a palavra, o vereador Cabral. Boa noite, presidente. Boa noite aos novos vereadores, ao público presente, a todos os internautas que estão nos acompanhando. O tempo foi meio curto para a gente, pegou a gente meio de surpresa, mas como a gente candidatou, nós somos obrigados a assumir com coragem, determinação e fazer o melhor para a Nova Serrana. Pelo pouco que eu estou conhecendo o projeto, eu estou lendo ele, analisando, o dinheiro foi aprovado já. O que está precisando fazer é a dívida do fundo. Eu estou entrando com a indicação, essa noite, para o Executivo, que às vezes tem outras opções, que trocam imóvel à conta, que o fundo não tem uma sede própria, pelo que eu estou olhando o projeto. Que faz a permuta, às vezes amortiza a dívida ou até paga a dívida toda. Porque tem que asfaltar, tem que ter progresso, mas os servidores também não podem ficar prejudicados. A gente deu para ver ali que estamos quase 50% de servidores que dependem do fundo. São 1.000 e poucos, né? E 400 e poucos são os que estão sendo beneficiados. Então, assim, eu estou entrando com a indicação que a gente estude outras possibilidades. Que se for fazer o parcelamento, não vamos vender um terreno, então, ou um imóvel, que paga até a conta toda, que sobra até para o asfalto, que não seja só o lado de lá, seja o lado de cá. Então, essa é a minha indicação. Muito boa noite, muito obrigado. Obrigada a você. Presidente. Posso completar minhas palavras? Pode. Veja bem, o que está precisando Nova Serrana de imediato é o concurso público. Porque os funcionários contratados, eles não colaboram com a Previdência. Então, são poucos os efetivos que colaboram com o fundo, com a participação da Previdência, para poder pagar aquelas pessoas que dependem ali da Previdência. Então, o que precisa de imediato é um concurso público em todas as áreas. Para poder normalizar a Previdência, é só com um concurso público em Nova Serrana para poder normalizar isso aí. Dando continuidade à nossa reunião, vou fazer o convite da audiência pública, o tema, Projeto de Lei 058/2019. Participe das discussões sobre o parcelamento de débito do município de Nova Serrana, com o Fundo de Previdência, dia 23 de maio de 2019, às 19 horas, no plenário da Câmara Municipal de Nova Serrana. Solicito ao senhor secretário que proceda a leitura das matérias do Executivo Municipal e do Legislativo Municipal. Matéria do Executivo Municipal. Ofício Gabinete 360/2019, que encaminha um projeto de lei 068/2019, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar ao orçamento de 2019. Matéria do Legislativo Municipal. Indicação 083/2019, que indica que se estude a possibilidade de construir uma unidade básica de saúde, uma UBS no bairro Luísa Maria dos Santos, de autoria do vereador Pastor Giovanni Máximo. Indicação 090/2019, que indica que seja adotado no âmbito da intervenção do Hospital São José o sistema de cotação de preços para aquisição de bens e serviços, tal como o utilizado pelo HMTJ na gestão compartilhada da UPA de Nova Serrana,
de autoria do vereador professor William Barcelos. Indicação 091/2019, que indica a necessidade de implantar um PSF, Programa Saúde da Família, no bairro Lincoln Nogueira, de autoria do vereador Vantuir Paraguai. Peço aos vereadores que tomem assento nos devidos lugares e, conforme inciso 1º do artigo 142 do Regimento Interno, permaneçam sentados aqueles que concordam com as indicações lidas. Declaro aprovadas as indicações 083, 090 e 091/2019. Passaremos agora à discussão e votação da matéria que consta em pauta. Projeto de Lei 044/2019, que dispõe sobre a nova denominação da Rua Pouso Alegre, no bairro Jardim América, de autoria do vereador Ricardo de Freitas Tobias. Presidente. Coloco agora em discussão o projeto de lei 044/2019. Presidente, esse projeto já foi discutido aqui na Câmara, já foi passado pelas comissões, o vereador Chiquinho aqui está, né, ele me deu até autonomia desse projeto, até partiu também do vereador Chiquinho. Nós estivemos lá olhando, lá não tem comércio, lá essa rua José Martins Pena, ele é o saudoso papai do Celso, vulgo da Camila Martins. Então, com grande honra e homenagem que eu faço essa denominação dessa rua José Martins Pena, se assim o plenário concordar. Muito obrigado. Mais alguém quer falar sobre a denominação da rua? Coloco agora em votação o projeto de lei 044/2019. Declaro aprovado o projeto de lei 044/2019 por 11 votos favoráveis. Em nome da família do Celso, agradeço a todos os vereadores. Muito obrigado. O convite da audiência pública eu já fiz, é o que já estava aqui na pauta. Não havendo outro assunto a ser tratado, declaro encerrada a presente reunião ordinária, agradecendo a presença de todos e pedindo a Deus que abençoe a todos.